Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada muito intensa, também sempre falo isso, mas uma rodada que a gente teve 3 clássicos acontecendo, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e o outro lá em Minas Gerais. Apenas um desses terminou com vitória. E foi uma rodada muito boa para o tropeço do Palmeiras dentro de casa contra o Santos. Já vou falar mais sobre isso, então se inscreve no canal, deixa o like já nesse vídeo, deixa o seu comentário, sua opinião também sobre o que você achou desses jogos aqui no vídeo, já nos comentários, que a gente vai conversar depois que esse vídeo for pro ar, eu correspondo vocês, eu prometo. Bom, vamos começar então pelos jogos de sábado, onde o Botafogo, né, recebeu o Remo e acabou sendo derrotado por 2-1. De todos os jogos do final de semana, talvez esse tenha me surpreendido mais. Não achava que o Remo fosse apresentar qualquer dificuldade ao Fogão dentro de casa, por mais conturbada que a fase do Botafogo esteja, não acreditava nisso. Porém, esse resultado eu acho que justifica como foi a partida. O Botafogo teve mais domínio de jogos, fez uma boa pressão no primeiro tempo, conseguindo até fazer o gol com o Ferrarese logo aos 13 minutos, mas no segundo tempo o Remo conseguia sempre, mesmo no primeiro tempo, mas um pouco mais no segundo tempo, conseguia criar boas oportunidades, conseguia alfinetar o Botafogo. E aí conseguiu fazer seus gols na etapa final com o Aleph Manga e já fazendo o gol da virada do Remo lá no Rio de Janeiro. Boa vitória do Remo, chega aos 11 pontos, dá um pequeno salto na zona de rebaixamento, mas é importante o time vencer fora de casa, voltar a se dar bem com o caminho das vitórias para sonhar em sair do Z4. Eu ainda acho muito difícil o Remo e Chapecoense saírem da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas tudo pode acontecer se o time acreditar e tiver confiança para conseguir esses pontos dentro de casa ou fora de casa, que seja. Também tivemos no sábado a goleada do Vitória por 4-1 também sobre o Coritiba. Isso me surpreendeu também um pouco. Eu achava que o Coritiba fosse melhorar um pouco do seu desempenho. É o quarto melhor visitante, né? Então se esperava um pouco mais do Coritiba fora de casa. Mas saiu logo perdendo pro Vitória com o gol do René. O Zé Vitor ampliou também pro Leão da Barra. E aí teve um jogador expulso, né? O Coritiba, e aonde foi que o Vitória passou a dominar e controlar melhor suas oportunidades. Inclusive com o Coritiba fazendo 2-1, né? Chegou a fazer o gol com o Pedro Rocha, mas ali no segundo tempo o Vitória voltou a dominar, e dominar assim, de uma maneira muito fácil até. Controlou realmente a partida na etapa final e conseguiu fazer o terceiro gol com o Tarzia e o quarto com o Eric de pênalti. Boa vitória do Vitória dentro de casa, mereceu esses 3 pontos, já um salto importante na tabela, né? Chega ali na parte de cima com autoridade e já é um clube que não passa a pensar tanto em zona de rebaixamento, em outras coisas um pouco mais acessíveis, como a vaga para a Sul-Americana, por exemplo, ou até mesmo, quem sabe, se sobrar uma vaguinha para a Libertadores, mas eu acho um pouco mais difícil, mas ali na Sul-Americana já é uma vaga um pouco mais encaminhada. Também no sábado tivemos o tropeço do líder Palmeiras contra o Santos por 1-1. O empate ficou no placar por 1-1, mas o Palmeiras saiu perdendo com o gol do Rohaiser ainda no primeiro tempo, mas o Flaco Lopes conseguiu empatar no segundo tempo. O Santos começou levemente melhor, mais perigoso. O Palmeiras o tempo todo manteve a partida em seus domínios, digamos assim, com posse de bola, mas no primeiro tempo o Santos foi um pouco mais perigoso, poderia ter feito até o segundo gol, que daria sim a vitória para o Santos. No segundo tempo, o Palmeiras já foi no finalzinho do primeiro tempo, né, na verdade, e o segundo tempo, o Palmeiras passou a dominar mais, ser mais incisivo, ser mais criativo, ser mais envolvente, e complicou um pouco a vida do Santos na etapa final, conseguindo fazer o gol de empate, o gol da virada, muito bem anulado também, porque o chute do Alan desvia na mão do Arias, foi muito bem anulado. Mas o Palmeiras tropeça em casa, né? O último jogo do Allianz Parque, né, com o nome Allianz, vai passar a se chamar Nubank Park. Essa informação é da Nubank, né? Já vazou isso, inclusive, vai se chamar Nubank Park. E esse, infelizmente, é uma despedida melancólica do estádio, né? De um nome que deu vários títulos aí pro Palmeiras ao longo dos últimos anos. E o Palmeiras se despede com esse tropeço diante do Santos dentro de casa. Era uma vitória cantada já pelos torcedores, só que o Santos vendeu caro, mas infelizmente o Peixe sofre demais na etapa final dos seus jogos e acabou ficando nesse 1-1 lá no Allianz Parque. É um bom empate pro Santos, não deixa de ser um resultado positivo para quem tá brigando para não cair. Só que, pensando em título, o Palmeiras acaba deixando 2 pontos pelo caminho. Também no sábado tivemos um empate movimentado na Arena Baixada, o Atlético Paranaense ficou no 0-0 com o Grêmio. Bom jogo, apesar da pouca criatividade do Grêmio, né, que mesmo com um a mais, tivemos 2 expulsões, né? Acho que foi isso, 2 expulsões nesse jogo, uma do Grêmio e outra do Atlético Paranaense, do Esquivel, também infantil, né? Brigou ali, teve uma agressão em cima do jogador do Grêmio. Mas aí o Furacão conseguiu controlar muito bem esse empate em 0-0 e ter esse pontinho conquistado mesmo com um a menos durante boa parte do jogo. O Grêmio com um a mais não conseguiu criar e com um a menos passou a se defender muito mais do que criar oportunidades. O empate justo no placar em 0-0. O Cruzeiro perdeu em casa pro Galo, 3-1. O Galo foi muito bem no jogo, jogou muita bola. Foi o time que foi pro jogo para ganhar realmente, né? Foi pro jogo pra guerra, a gente diz.
Mas, infelizmente, tivemos expulsões nesse jogo por infantilidade. A do Lianco, pelo amor de Deus, eu acho que merece multa, rescisão de contrato. O Renan Lodge até ficou insatisfeito com o jogador, e eu acho de uma forma até justificável, porque foi infantil a expulsão do Lianco em cima do Bruno Rodrigues, né, do Cruzeiro. Ainda teve outras expulsões ao longo do jogo, o Arroio do Cruzeiro, o Kaique Bruno também do Cruzeiro, também foi muito infantil no lance. Enfim, ainda são resquícios da final do Campeonato Mineiro, que teve aquela pancadaria, mas é muito pouco porque a gente espera de Atlético e Cruzeiro, dois gigantes do futebol brasileiro, só que o Galo, no primeiro tempo, foi muito bem, fez 2-0, tanto com o Minda logo no comecinho aos 12, e ampliou com o Maicon de pênalti, e aí no segundo tempo, quando a coisa começou a ficar um pouco mais quente, conseguiu fazer o terceiro gol, também com o Cassiera, e ali fechou um pouco o placar, né? Só que nos acréscimos, quase nos acréscimos na reta final, o Caio Jorge fez de pênalti. Esse gol é importante pro Caio Jorge retomar a sua confiança de artilheiro do Brasileirão, que ele foi ano passado. Tava muito mal nesse começo de ano, mas com esse golzinho de pênalti acho que consegue recobrar a confiança. Óbvio que você perde, apanha de 3-1 dentro de casa pro seu rival, não ajuda tanto, mas foi um bom resultado pro Galo, que tava ali na zona de rebaixamento, brigando ali pela parte de baixo, dá um bom salto. Essa vitória importante contra um time que também está dividindo com ele a parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Passando para os jogos de domingo, tivemos 2 empates, né? O São Paulo empatou com o Bahia em 2-2 no Cícero de Souza Marques, não está jogando no Morumbi porque está tendo show do The Weeknd. O Arthur abriu o placar para o São Paulo, o Luciano Juba empatou num golaço também no segundo tempo, o Ferreirinha voltou a colocar o São Paulo de novo na frente do placar, só que o Eric nos acréscimos fez o gol de empate do Bahia. Eu acho que essa narrativa que eu falei dos gols resume muito bem como foi o jogo. Uma hora o São Paulo jogava, conseguia ter chance, outra hora o Bahia conseguia levar perigo também. Foi um jogo de muita trocação. Acho que faltou ao São Paulo, como mandante, ter mais controle defensivo. Mas não é algo que a gente espera, que a gente vê do São Paulo ao longo da temporada, né? Então, assim, o São Paulo foi muito mal, perdeu pontos em casa, mas foi para um confronto ali direto, digamos, na parte de cima da tabela para o Bahia, que estava muito bem na temporada, passou por um momento de oscilação, que é normal, mas já deve recobrar sua confiança também para os próximos jogos do Brasileirão. Lembrando que o Bahia não tem Copa Sul-Americana, não tem Copa Libertadores, está atualmente só no Brasileirão e na Copa do Brasil, por enquanto. Mas foi muito bem e conseguiu roubar esse empatezinho do São Paulo no finzinho do jogo. Também, como eu falei, tivemos outro empate no domingo, o Flamengo empatou em 2-2 com o Vasco. Resultado excelente para o Vasco e péssimo para o Flamengo, né? Porque se vencesse, diminuiria a diferença para o Palmeiras de 3 pontos, com um jogo a menos e confrontos diretos pela frente, praticamente encaminharia um título brasileiro para o rubro-negro, se mantivesse, obviamente, o controle até o final do Campeonato Brasileiro. Mas Pedro ampliou logo no comecinho, o Jorginho fez o segundo gol de pênalti, Robert Renan e Hugo Moura empataram na retíssima final assim, do jogo. Robert Renan, se você não noção, fez aos 84 minutos do segundo tempo, aos 39 do segundo tempo, e o Hugo Moura fez aos 52, aos 90 minutos, mais 7 minutos de acréscimo, fez o gol de empate do Vasco. Cara, é importante a gente destacar isso, né? O Vasco virou a partida contra o Palmeiras, virou a partida contra o Fluminense na reta final do jogo, no Clássico, e agora vai buscar um empate milagroso contra o Flamengo jogando no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Bom resultado, excelente resultado do Flamengo lá no Maracanã contra do Vasco, lá no Flamengo, do Vasco no Maracanã contra o Flamengo, só que o Flamengo deixa ali a desejar um pouquinho. Eu vou sempre ser realista, nunca vou ser clubista. E a torcida do Flamengo é difícil de entender isso às vezes. O Flamengo, ele tá muito bem ofensivamente, está conseguindo criar muito ao longo dos seus jogos. Teve uma baixa muito grande que foi o Arrascaeta, que deve ficar fora até a Copa do Mundo. Ou depois, não sei. Mas até a Copa ele deve ficar um pouco de molho, até para preservar para a seleção uruguaia. Mas defensivamente eu ainda sinto o Flamengo muito inseguro. É um time que está devendo demais na defesa, vem tomando muitos gols ao longo dessa temporada. É um dos times que mais perdeu de todos os clubes da Série A, tomando todos os campeonatos, obviamente. E assim, tropeça bastante. Né? A gente está falando de um Flamengo que está na segunda colocação, tem ali um jogo a menos, é verdade, mas é um time que está tropeçando muito no Campeonato Brasileiro. E perder pontos importantes desse contra o Vasco dentro de casa, vencendo, abrindo o placar de 2-0, eu acho, cara, que tem que ligar o sinal amarelo. Se é um clube que vai brigar por campeonato, é diferente, por exemplo, do Palmeiras que buscou o empate. Saiu perdendo, buscou o empate. Beleza, é ruim, é ruim. Só que, cara, você estava vencendo por 2-0. Nesse momento, é pra estar, o torcedor flamenguista puto com o desempenho do clube. Porque fez 2-0, tomou o 2-1 e conseguiu tomar o segundo gol minutos depois. Então, assim, acho que o Flamengo está devendo nesse começo de temporada. É um time que joga muito bem, volto a dizer, quando ele quer dominar o jogo, quando ele quer, consegue controlar a partida com as suas chances criadas, é um baita de um time. Só que quando ele pega um outro que consegue fazer uma trocação, que consegue também criar boas chances no ataque, é onde ele sofre. E o Flamengo sofreu contra o Vasco. O Flamengo sofre alguns jogos também na temporada. Né? Saiu perdendo um jogo contra o Santos, por exemplo. Não fez a virada, por conta disso que eu falei, é um time que consegue criar muito. Só que quando... E rapidinho, só lá dentro.
A gente está numa temporada muito atípica. Os clubes brasileiros estão todos fadigados, cansados. Os clubes esses que jogam as 3 competições, Copa do Brasil, Brasileirão e alguma Copa Internacional, estão cansados. Então é normal você oscilar. Não estou julgando o Flamengo, dizendo que o Flamengo vai perder todos os títulos ao longo da temporada. Só que no momento, não condiz com a realidade o flamenguista que acha que o Flamengo está sobrando em relação aos outros clubes do futebol brasileiro. Acho que tem peças importantes, tem bons jogadores, só que está oscilando assim como todos os outros times do futebol brasileiro. Tá bom? Então, só para justificar para vocês não acharem que eu estou culpando, apontando o dedo só pro Flamengo, não. Tá? Todos os clubes estão passando por esse momento. O Inter, por exemplo, o Inter venceu o Fluminense por 2-0. Se fosse no meu estudo, eu tinha falado que o Fluminense ia passar o carro no Inter. Mas o Inter vence por 2-0, apesar do Fluminense ter sido melhor nesse jogo, só que o Inter teve as 2 chances e aproveitou as 2 chances, com o Bernabé no primeiro tempo e com o Alejandro na reta final, no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo. E aí o Inter passou a se defender, que é um time que se defende muito bem quando tá vencendo a partida, dificilmente leva viradas, né? Mas o Fluminense também é um dos clubes que está devendo depois de ter tido um começo de ano maravilhoso. Nesse meio de ano, por exemplo, que a gente está chegando, é onde o time está devendo, mas é normal o time passar por oscilação, visto que é um dos clubes que também está jogando 3 jogos, 3 competições simultâneas, e na Copa Libertadores é onde está mais devendo, também, diga de passagem. O Bragantino, que não está jogando 3 competições, venceu Não, tá assim, né? O Bragantino está jogando 3 competições, Sul-Americano, Brasileiro e Copa do Brasil. Venceu a Chapecoense por 2-1 lá na Arena Condá. O Gabriel fez o primeiro gol, perdão, a Chape saiu na frente com o Bolaço, o Gabriel empatou e o Lucas Barbosa ampliou, virou a partida para o Bragantino. Bom jogo do Massa Bruta, aproveitou a chance que teve, mas a Chapecoense, rapidinho, é um dos clubes mais com má sorte, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Teve chance para fazer 1-0, teve chance 2-0, teve chance para ampliar, mas acaba pecando ou na falta de qualidade, ou no nervosismo, ou na falta mesmo de sorte. Mas perde mais pontos em casa. Eu acho que, infelizmente, a Chapecoense fez uma pequena estadia na Série A do Campeonato Brasileiro, deve fazer um bate-volta para a Série B do Brasileirão. Fechando os jogos de domingo, o Mirassol recebeu o Corinthians e venceu muito bem por 2-1, com gols de Carlos Eduardo de pênalti. Tenho dúvidas da penalidade, mas foi marcada pelo árbitro, pelo menos. Edson Carioca também fez o segundo gol logo no começo do jogo, 10 minutinhos de diferença. O Carlos Eduardo faz de pênalti aos 23 e o Edson Carioca amplia aos 33. E o Dieguinho fez o gol de honra do Corinthians aos 80 minutos do segundo tempo. O Corinthians foi melhor no segundo tempo, o Mirassol melhor na etapa inicial, aproveitou melhores as suas chances e conseguiu fazer 2-0 e depois segurar na reta final. Bom jogo tivemos no Maião, viu? Bom jogo interessantíssimo. Mas é isso. Campeonato Brasileiro, cara, a gente tem o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia estagnados, ninguém tirou eles dessa ordem. Depois tivemos o Bragantino assumindo a 7ª colocação, o Coritiba caindo para a 8ª, o Vitória assumindo a 9ª colocação, subindo 4 casas, é o clube que mais subiu junto com o Internacional e o Atlético Mineiro. O Botafogo caiu para a 10ª colocação, o Atlético Mineiro foi da 15ª, né, para a 11ª posição, e aí fechamos a Copa Sul-Americana, abrindo a zona neutra, que não vai brigar por nada. Internacional tem 17, Vasco também 17, Grêmio também 17, na 14ª colocação. O Cruzeiro tem 16 pontos, o Santos sai do Z4 com esse empate do Palmeiras lá no Allianz Parque, e o Corinthians entra no Z4 novamente com essa derrota para o Mirassol fora de casa. Abrindo no Z4, né, temos o Corinthians, como eu falei, Mirassol com 12, Remo com 11 e a Chape com 8 pontinhos conquistados. Lembrando que Mirassol e Chapecoense têm um jogo a menos, assim como Botafogo, Vitória, Bahia e Flamengo também têm um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, que vão ser disputados aí, Deus sabe quando a CBF vai marcar esses jogos. Mas é isso. É isso, meus queridos. Forte abraço. Até o próximo vídeo que vem na sexta-feira para conversar com vocês sobre Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Até lá. Tchau, tchau.